Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa com o estudo das obras de André Luiz, no livro Missionários da Luz. Hoje nós estamos aqui começando um novo capítulo. Espero que vocês estejam bem. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. Esperamos que todos estejam também ótimos, né? E vamos começar um novo capítulo, como você está falando aí, né? Mais uma. Chegando ao final do livro, né? Estamos chegando Exatamente. ao final. Estamos no capítulo 19 e no próximo a gente já encerra, né? Já encerro o último capítulo. Então, hoje, como a Só Thelma que, falou, né? só Fala. que nós vamos fazer em três partes esse, né? Isso, exatamente. Ou não, vamos ver, né? Mas é o capítulo 19 aí sobre passes, né? Então a gente vê, estávamos recordando, Thelma recordando todo esse treinamento do André Luiz na questão da mediunidade, toda a atuação dessa área dentro de uma casa espírita. Então hoje nós vamos começar o estudo da atividade do passe dentro de uma casa espírita, o capítulo 19. E é Vamos lá, então. interessante, Márcia, que nesse capítulo nós vamos conhecer o trabalho dos dois lados, né? Com os Exatamente. amigos espirituais assistindo, né? Os passistas e aqueles que estão ali na ambiência e os encarnados, né? E a gente vê como é que é essa atuação entre os dois mundos, né? E os amigos vão poder ver, né, a importância da nossa preparação como E aplicadores de passe, muito isso. porque eu já vi muita gente, né, e a gente pode falar assim, não, os espíritos ajudam, fazem, e a gente sabe que não é só assim, eles contam com certeza conosco, nos ajudam muito, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é isso? É Nos verdade. preparar. Então vamos lá. Então vamos. Então, o capítulo 19, a parte um, esse que nós estávamos falando, são três partes, né? Hoje nós vamos fazer a parte um e esperamos vocês aí para acompanhar todo o resto do nosso capítulo. Então, André Luiz está contando, né, que em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre com atribuições de orientador, é o que a Márcia estava falando, né? Ele está fazendo como se fosse uma implantação do trabalho nessa casa, né? Ele é o coordenador geral. Então, ele diz que vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados, toda aquela equipe, né? Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito alguns deles. Não me furtei ao desejo forte de tomar elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes de nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Aí ele está falando, né, sobre que a gente disse que ele está acompanhando os dois lados do trabalho, o lado com os desencarnados e com os companheiros desencarnados da equipe, né? E Tá olhando, desculpa, ele está olhando mais, está falando como é que está o pessoal o lá ambiente desencarnado, né? O ambiente dele lá, espiritual, né? isso. E ele, então, um desses trabalhos era o passe magnético, o passe magnético que a gente usa nas nossas casas espíritas, né? Uhum. Então, Transmissão de energias, né, de isso. fluidos daquele É que vai importante a aplicar gente ao falar passe, isso, né? né? O que Então, é o passe? geralmente é com a imposição das Nas mãos mãos, e a transmissão desses fluidos que todos nós temos, todos nós somos capazes de aplicar passes, de que credo for, assim como Jesus nos ensinou com imposição de mãos. Então, né, a gente vai falar sobre isso aqui, não vamos entrar em detalhes, mas é isso, é transmissão de energias que vem, todos nós temos esses fluidos,
e a gente vai, através dessa transmissão, ajudar aqueles que estão precisando. Mas me chama a atenção aqui, Thelma, né, dele falando, né, as entidades envoltas em túnicas muito alvas, quer dizer, colocando no sentido daqueles como enfermeiros vigilantes, né, que estão ali focados no trabalho, porque ele diz que eles raramente falavam, porque o foco deles era no trabalho, na sua preparação para ajudar, né? É verdade. E como se fosse uma enfermaria mesmo, né? Exatamente, porque o passe serve para isso, para Para tratamento, né? curar, né? Jesus Exatamente, curava com a imposição das mãos, né? Então, ele exatamente. já veio nos trazendo esse ensinamento dos passos. Foi Jesus que introduziu esse conhecimento a todos nós, né? E como a Márcia falou, todos nós somos possuidores dessas energias salutares. Mas a gente vai ver ao longo desse capítulo, Márcia, que nós temos esse dom, mas é preciso que nós trabalhemos, né, em favor disso para que nós possamos ter cada vez melhores fluidos para doar coisas boas, né? Uhum. Então ele também me chamou atenção essa parte que ele fala, né, que todas as pessoas que estavam ali no recinto recebiam esse toque salutar, né? Então a gente vê às vezes na casa espírita, nós ao entrarmos, nós já estamos sendo tratados, né? Com certeza. Ali na assistência, onde estão todos sentados, ouvindo, os espíritos estão observando cada um de nós nas nossas limitações, dificuldades, até mesmo os nossos campos, né? Onde eles possam perceber alguma doença, alguma fragilidade, digamos assim, que vamos ser tratados. E não necessariamente só no momento do passe, né? E já começa o tratamento quando a gente está ali, ou assistindo uma palestra, ou um estudo, algo Isso assim, mesmo, né? né? Então vamos prosseguir. Então, indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhes os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles amigos nossos são técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? E Alexandre responde: sim, na execução da tarefa subordinada a eles, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. A gente vê, Márcia, que no mundo espiritual, nessas equipes que agora o Alexandre está nos apresentando, e em outras obras, né, do André Luiz, a preparação, né, a capacitação que existe no mundo Para espiritual todas para as atividades, né? todas as atividades, né? E isso é muito importante. Nesse caso aí, acredito que eles fazem aquele acompanhamento que nós, encarnados, não temos a condição de fazer, né? Mas a gente tem condição de estudar, né? A gente tem nós às vezes temos muito, vamos dizer assim, uma preguiça de nos aprofundarmos, porque muita gente acha que é uma questão de impor as mãos e a espiritualidade faz tudo, mas não, porque a gente tem que entender do corpo humano, a gente tem que entender dos centros de força, né, chamados chakras, onde eles se localizam, porque a gente está fazendo a transmissão de energia e quem, nessa questão da energia, dos fluidos, os receptores são os centros de força, que é o que trabalham para que depois isso vá para o nosso corpo físico. Então, a gente tem que pensar nisso. E aqui, do mesmo jeito que eles se preparam, nós também temos que nos preparar, não é? E a gente Isso. vai ver isso daqui por diante também. É por isso que ele diz que só a boa vontade não basta, porque aí a boa Exatamente. vontade é de grande importância, né? A vontade de ser útil, a vontade de doar, mas nós temos que nos qualificar também, né?
Aí ele está falando dos desencarnados, né, os especialistas, que fala que até a boa vontade não basta só, né? Para nós ele até fala um pouco que até já é um bom caminho, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Isso E mesmo. é isso. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode atender em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior na elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui, em nossa esfera, necessita deter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então, a boa vontade tem o seu momento de utilidade, né? Mas a A gente gente vai vê que ver. ele diz que a boa vontade pode suprir essa ou aquela. Ele não diz todas, porque aqui, se a gente fosse pontuar aqui nesse slide, ele vai dando o que a gente precisa ter, né? Que estamos muito longe de ter, né? Ele fala, olha, grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança em Deus, né? No poder divino. E aí, olha só, qual de nós ainda tem tudo isso assim já muito dentro de nós, né? Então, são requisitos seríssimos para que a gente, quando esteja ali num dia de uma atuação como os chamados passistas, né? Mas isso também a gente tem que entender que nós, como encarnados, ainda espíritos imperfeitos, nós não temos condições absolutamente de termos todas essas qualidades. Exatamente. Mas, como a gente vai ver lá no meio do capítulo, quando nós dispomos de uma boa vontade, de um desejo profundo e sincero de reajuste, de modificações íntimas, de estarmos no caminho do bem, digamos assim, nós servimos como bons instrumentos. Com certeza, eles Porque o vão falar. médium perfeito, o único que teve aqui foi Jesus. Com certeza não estamos longe disso aí. E ele fala aqui mesmo, né, do servidor humano ainda incompleto no terreno das qualidades. O que acontece? O plano espiritual é que nos ajuda, os benfeitores é que vêm nos ajudar a suprir tudo isso que nós não temos condição de ter ainda. Tanto que a gente vai ver que qualquer um, e não precisa ser espírita, nós vamos ver aí que em qualquer credo, ou mesmo sem credo, nós podemos ser um agente de ajuda na questão de quando ele chama de exteriorização das faculdades radiantes, quer dizer, na transmissão de fluidos. Isso mesmo. E até mesmo as pessoas que não têm nenhum conhecimento, as pessoas. É muito comum nós vermos, por exemplo, as benzedeiras, as mulheres Uhum. mais simples do interior, que não sabem nem falar direito, mas que rezam determinadas situações e que até curam, né? Com certeza, porque a fé Então, que elas é a têm e fé, tudo. justamente, a fé, o desejo de ser útil, o desejo Uhum. a confiança em Deus, porque a confiança em Deus independe da nossa perfeição ou imperfeição, né? A confiança, a fé, Exatamente. né? Então, isso é muito, assim, profundo, né? Para nós estarmos conversando. Poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre esse. Exatamente. O que é importante, Thelma, eu sei que a gente não tem nada, não tem tudo isso ainda junto.
mas é importante a gente ver que tem questões que nós temos que desenvolver em nós, que nós temos Sim, que nos se conhecer, preparar, né? E nos conhecer. preparar para termos condições de cada vez mais. É igual um atleta, ele está Uhum. sempre treinando, ele está sempre se esforçando, então somos nós, porque Esse conforme a gente desejo vai praticando, a vai gente se vai ganhando mais confiança em nós mesmos, na espiritualidade e na nossa condição de execução da tarefa. com certeza. E esse desejo íntimo de cada um de nós, que a gente não pode avaliar, né, como é que é o meu desejo, como é que é o seu desejo, cada um sabe Uhum. o tamanho do seu desejo de melhorar, de ser bom, de ajudar, de ser útil. Isso tem uma grande importância para os espíritos, até porque eles, ao ver o nosso empenho, eles depositam Uhum. confiança em nós, né? Eles nos dão oportunidades melhores e nós vamos nesse caminhar, nós vamos aprendendo, como É, você falou, e e ele vai melhorando. falar aí até sobre isso, né, nos próximos Uhum, slides, dessa ajuda que vem de cima. Né? uhum. Então, ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato, vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas em serviço, acompanhado de perto pelas entidades referidas. Vali-me então do ensejo para intensificar o meu aprendizado. Os amigos encarnados, perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades do auxílio magnético? E Alexandre responde: todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, porquanto revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade, enriquecendo o próprio valor, que nós estávamos falando, né? Quanto maior quanto mais nós nos dedicamos à tarefa, quanto maior o nosso empenho em fazer cada vez melhor. Claro que nós vamos ter colaboração, né? Vamos ter ajuda, tem o nosso mérito também, né? O que nós não podemos é ficar achando que vai cair do céu aquele momento sagrado, né? Que vai fazer com que nós possamos operar coisas maravilhosas, porque isso é um desenvolver nosso, né? E aí é bem claro o que ele diz, né? Todos com maior ou menor intensidade, quer Isso. dizer, aqueles que estão mais preparados, que têm mais condições, vão atuar melhor e, vamos dizer assim, dar menos trabalho à espiritualidade. É, Aqueles que ainda não têm essa preparação, mas querem também ajudar, eles vão ser um médium, né? Um intercâmbio, aquele que vai ficar também servindo de passagem para os próprios fluidos e para os fluidos espirituais, né? é. Porque eles orientam e eles vão estar ali indiretamente nos ajudando. É Esse sempre muito assunto bom, gente, como eles nos ajudam em tudo em muito, nossas muito bom, vidas. né? E ele fala isso, aquele que está realmente, que se liga com o plano superior, ele consegue ser ajudado. Esse assunto é vastíssimo, né? É profundo, é bom de estudar, porque ele nos leva a refletir muito, né? E André Luiz, em várias obras, ele aborda essas questões, né? Então, a primeira coisa que nós devemos nos dedicar é ao estudo, né? Estarmos desenvolvendo em nós essa capacidade de estarmos aprendendo a cada dia. Vamos nós, então. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Olha o que ele está falando. Muitos, não obstante, bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que não podemos exigir a cooperação de ninguém,
referindo-nos aos irmãos encarnados, né? No setor de nossos trabalhos usuais, quer dizer, do cotidiano. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Pergunta o André Luiz, né? Então a gente vê aí que a espiritualidade tem uma empatia muito grande conosco, né? Uma compreensão, porque desde o momento que nos dispusemos a estar aptos a aprender, estaremos certos que essa ajuda virá, né? E é interessante que ele fala, né, que muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso. E aí não percebe que tem que ter o nosso esforço, nós temos que estudar, e estudar muito. Estudar, como a gente já falou no início, né, como é que atua, quais são os nossos centros de força. Estudar até a questão do corpo humano, onde é que está um órgão, quando eu estou com algum problema no fígado, se eu não sei nem onde o fígado é localizado, como é que eu posso, às vezes, também ajudar aquele companheiro, não é? Então, eu tenho que estudar, saber como é que, né, eu pegar a Gênese, o capítulo 14, que vai falar sobre os fluidos, saber como é que isso está dentro de nós, como é que se opera, e vários outros livros de Kardec e de outros sobre esse assunto, para que a gente possa servir de um instrumento que ajude a espiritualidade a trabalhar através de nós. Então, e olha que interessante que ele diz, Thelma, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, e a gente lembra que, logicamente, receberá a nossa melhor orientação. Nós começamos o livro falando do curso que Alexandre ministra para 300 encarnados, mas que na hora das aulas só uns 30, 40 aparecem. Então, nós temos oportunidade de estudar em desdobramento e também estudar e trabalhar, ajudar eles em desdobramento nessas atividades, não é? Com certeza. Então, E aqui a nos gente focar. preparando, né? Trabalhando o nosso autoconhecimento, trabalhando os nossos Exatamente. sentimentos, né? Porque como é que nós vamos dar passe se nós ainda detemos a raiva, o ressentimento dentro de nós, né? Se nós ainda praticamos a maledicência, se nós ainda fizemos tantas coisas que temos a condição de nos corrigir, né? E a gente vai ver isso muito bem nesse No capítulo, próximo é aí, esse né? mesmo aí ele vai falar Porque sobre ele isso vai aí, né? nos trazer mais embasamento sobre isso. Bom, e aí André Luiz pergunta para ele do operário, como é que ele Ele pergunta? Se, pergunta ali, ainda mesmo que o operário humano, quer dizer, o trabalhador humano revele valores muito reduzidos, mesmo assim ele pode ser mobilizado? Aí o Alexandre responde, perfeitamente. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, quer dizer, esse interesse seja a coisa primordial, deverá esperar incessante progresso nas faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso, quer dizer, pela ajuda do mais alto de se fazer merecedor. Então, essa coisa de nos fazermos merecedores, isso é de grande, de vital importância exatamente. para o trabalhador de Jesus, né? Porque nós temos que nos manter como merecedores, fazer jus a isso, né? Porque Fala mais. é assim, é igual quando a gente está aqui encarnado. Quando a gente vê que um aprendiz está interessado, aquele que está ensinando se dedica mais Com a certeza. ajudar, a fazer com que ele se desenvolva, você dá mais atenção. Isso é igual aqui. Né? Quando ele vê que aquele não está interessado, por que, que eles vão ficar perdendo tempo com a gente? Então, assim, eles vão e ele diz assim: olha, deve esperar aquele que a gente vai tentando se conhecer melhor, trabalhar as nossas imperfeições, eles vão estar acompanhando
e eles vão ver que a gente tem um incessante progresso na emissão dos nossos fluidos. A Isso. gente vai começando também a conhecer o nosso corpo e a nossa possibilidade de irradiar os fluidos, e a gente vai se percebendo melhor. Ó, não só pelo próprio esforço, mas também pela ajuda do mais alto. No livro dos médiuns tem um capítulo muito importante para nós todos, né, que é aquele que fala da evolução moral do médium, a influência moral do médium, né, que é um dos capítulos que a gente não pode deixar de conhecer, né? E lá é dito, né, tudo aquilo que nós devemos fazer e qual o objetivo dessa transformação moral, né? Que é nada mais, nada menos de nós trabalharmos as nossas imperfeições. E esse é o primeiro ponto para que os espíritos possam atuar junto de nós, vendo nosso interesse, né, em se melhorar. Então, continuando aqui, não longe de nós permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético, em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, anotando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei: quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, quer dizer, os fluidos materiais, fluidos, né, da Terra, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Quer dizer, uma pergunta bem peculiar a todos nós, né? Como que nós, envolvidos por esses interesses e esses fluidos mais densos, como nós podemos desenvolver essa capacidade de irradiar? Irradiar fluidos, né? E Né? todos nós somos uma usina de Uma fluidos. usina de forças, né? Nós temos dentro Exatamente. de nós um armazém de forças, né? Mas essa usina, só nós podemos chegar até ela, abri-la, manipulá-la, né? Extrair esses fluidos. A gente tem que conhecer essa usina, né, Márcia? Que às vezes a gente nem Exatamente. sabe que detemos isso, né? Então, como ele está perguntando, como é que a gente pode Aí, desenvolver essa capacidade? Olha, isso, esse capítulo é um curso direitinho de de tudo do que a passe. gente de passo, do que a gente tem que adquirir, que tem que se conhecer, se melhorar, e como é que a gente pode fazer isso, né? E, aliás, eu não sei se os companheiros perceberam aí ao longo dos nossos estudos, a Márcia até falou no início, mas esse livro ele vem dando, em cada capítulo, um embasamento do que é o trabalho, né, da No Casa mediunidade, Espírita o trabalho da também. casa espírita. Então, o Alexandre ele vem em cada capítulo fazendo passo a passo, e hoje ele está concluindo aí com os passos. Então, todo ele é muito importante. Então, vale a pena nós fazermos essas anotações na nossa Uhum. mente, né, para exercitarmos. Então, vamos ver a resposta que ele dá. Aí o Alexandre vai dizer: conseguida a qualidade básica, o candidato, quer dizer, o trabalho da boa vontade, o autoconhecimento, né? Então, aí o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só nas conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Né? Olha aí, um passo. Né? Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar
também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. Nossa, quanta coisa aí, Quanta coisa se a gente tiver que discutir isso aí, né, Thelma? quantos itens importantes ele nos traz, né? E é uma sugestão aí, depois a gente pegar assim, uma folha de papel, começar lá do início, fazendo um resumo desse capítulo, nós vamos ver que Botando item a item, o que a não é? gente precisa, não é? Vai Porque, olha só, auxiliar muito. ele começa, falaremos tão somente das conquistas mais simples e Uhum. imediatas, né? Então, por exemplo, eu não tenho como chegar, eu tive um dia estressante, lógico que estressante aqueles que trabalham fora, nós estamos aqui no mundo do material e eles sabem disso. Um dia Uhum. de trabalho, às vezes a gente tem atuação na casa espírita à noite e você trabalhou o dia inteiro, se desgastou, né? É óbvio, mas tem que chegar na casa, sentar, respirar, tomar um pouco de água, fazer a Chegar um sua pouquinho prece, antes, se for chegar um pouco possível. antes para que você possa, né, se equilibrar. E isso é uma coisa. Mas não adianta um dia que eu não estou passando bem, que eu é que estou precisando receber um passe, ou um dia que eu tive discussões horríveis e estou aqui com raiva, estou magoado. Como é que eu, que estou com todos esses fluidos não bons dentro de mim, posso doar algo que seja bom? Então, nesse momento, a gente precisa mais de ajuda, né? Uhum. Estamos precisando de ajuda. Então, é disso que ele está falando aqui. E fora, ele vai falar, acho que no outro slide, a questão alimentar, vícios, fumo, Uhum. álcool. Não temos como, porque, né, a gente não está falando de tomar um vinho aqui, uma cerveja, não é disso. Estamos falando de vícios, coisas que você todo dia tem que beber ou o próprio fumar. Como é que você vai passar energias mais puras para aquele que precisa, né? Porque estão dentro das nossas células, é o que ele está falando aqui, O né? vaso Olha, está contaminado, né? exatamente, ele fala a fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é Uhum. indispensável por parte da gente mesmo, né? É verdade. Então ele vai falar, ó, o excesso de alimentação produz odores fétidos Olha só isso, Thelma. através dos poros, não é da alimentação, mas depois dele passar por todas o sangue, levar, né, as próprias células, os próprios poros vão exalar esse cheiro, Mas ele né? fala, né, o excesso e o tipo de alimentação que a gente come no dia de executar a tarefa, Porque né? os espíritos nos veem como nós somos, né? Eles sabem de Eles todos os nossos sabem isso. sentimentos, de tudo aquilo que está dentro do nosso íntimo, né? Então ele fala, bem como da saída dos pulmões, quer dizer, através da nossa respiração, né? E do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então a gente vê, Thelma, que no dia da tarefa a gente tem que comer menos, uma refeição Nossa, mais eu ainda vou frugal, mais adiante, e, né? Por e exemplo, assim, não comer carne desde o dia vermelha. anterior nós já podemos ir diminuindo, né? Exatamente, porque Uma você vê alimentação assim, mais leve. ele está falando das questões físicas mesmo, né? De É, dejeções anormais, desarmonia no nosso estômago, no intestino. Então, assim, quer dizer, a gente está complicando, mas a gente olha tão pouco isso, Thelma. Nossa Senhora, é verdade, como gente. eu fiquei lendo isso, né? E a gente fica se analisando, né? É, é muito delicada a situação, né? A gente precisa Uhum. prestar mais atenção. Então ele diz: o mentor fez uma pausa longa, observando em André o efeito das palavras e concluiu: levada a efeito a construção da boa vontade, agora ele vai responder.
da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na emissão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Então, ele traz aí uma conclusão, né, de tudo isso que ele falou, fechando aí com a resposta. Então, nós somos os transmissores, né, os intermediários. E os espíritos confiam em nós, porque em muitos casos eles precisam da nossa atuação, né? Exatamente. E olha que interessante, Thelma, ele fala aqui da nossa questão da nossa vibração e nossas preces com ele, porque por quanto aquele que está em contato incessante com os benfeitores desencarnados, porque quando a gente está numa tarefa dessa, a gente tem que pedir ajuda mesmo. Olha, Sim, eu estou com aqui, certeza. que eu possa ser um instrumento em vossas mãos, né? Que nós possamos ajudar da melhor maneira possível. Então, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes. Ele recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento, que vão A erguer a gente posições sabe, mais né? elevadas, né? Essas sugestões nós recebemos a todo instante. Quantas vezes durante o dia, Intuições, né, a gente recebe assim, uma intuição sobre a oração, que é um Uhum. questionamento íntimo nosso, mas não deixa de ser um toque lá do amigo espiritual que se aproxima de nós, algum amigo simpático ao nosso coração que está ali nos lembrando, né, das nossas obrigações, dos nossos deveres espirituais. Então, é bem interessante esse cuidado que nós precisamos de ter na atuação das nossas tarefas, né? As observações de Alexandre não podiam ser mais claras, contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Consideremos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade do instrumento humano. Imaginemos que não exista, de pronto em derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influência das potências superiores. Existirá, ele vai fazer a pergunta, existirá certamente, porém, ao nosso lado, um companheiro em condições comuns que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que se expõe o próprio corpo, a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? Quer dizer, ele está perguntando se não tem nenhuma outra Alguém que nunca está pronto, nunca nem não viu nada disso, não sabe, mas numa é, emergência, assim, estamos numa emergência, tem alguém que possa, né, será que ele pode não ajudar? tem conhecimento, não sabe que ele pode ser instrumento, ele está ali, mas ele está ali. Será que ele pode servir para ajudar alguém? Né? É isso que ele quer saber, né? Será crível que não possa ser aproveitado, né? E aí o instrutor, vamos responder logo, vamos ver o que Vamos, ele vamos, falou? Aí ele claro. fala: seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem, a boa vontade nos que auxiliam, quer dizer, há o merecimento daquele que precisa receber o auxílio e há a boa vontade daquele que pode auxiliar. Podemos, então, ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Então, os espíritos se utilizam, né? Em algum momento, nós seremos esse instrumento. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Isso que nós falávamos no início, né? Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, depois de um minuto, de pensar um minuto, esclareceu. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça
em valores positivos e eternos. Então, isso é muito bom, né, ele falar isso, né, que ele não está desencorajando ninguém. Nós precisamos de ter qualidades necessárias, mas precisamos nos esforçar, né? Isso, e aí ele fala até daquele que também, né, aqueles que onde haja merecimento nos que sofrem, porque às vezes nós mesmos somos repulsores dessas energias, É, né? Na Revista Espírita tem um caso que São Luís conta que um jovem que era cego e através dos passes ele teria toda a condição de ficar curado, mas era como se ele recebesse aquelas energias e batesse ali e saísse, porque ele era refratário, né? totalmente refratário. Então, aquilo nós também temos que ter esse merecimento e nós temos que querer sermos ajudados, né? Então, aqui não basta só eles estarem dispostos e aqueles outros encarnados também a ajudar. Nós temos que ter merecimento e fazermos também aquele que vai receber, tem que estar ali aberto de coração, de alma, de se entregando àquele tratamento que vai receber, É. para que seja receptivo e condutivo a essas energias que ele vai receber. Essa parte que ele fala ali, todos os enfermos podem procurar a saúde. Então, nós temos, né, essa possibilidade. Quando aqueles doentes chegavam para Jesus, né, Jesus perguntava: que queres Exato, que eu faça, exatamente. né? Que queres que eu te faça, né? E sempre Jesus esperava a resposta, porque a gente precisa de querer, né? E todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Então, aquele que hoje não é um bom instrumento, se ele deseja, ele pode vir a ser, né? Uhum. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, rogando a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam ali dos passes. E, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso: Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médicos na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já agradeço tudo que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente e, fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob sua chefia. Então, agora André Luiz vai observar, né, na prática, tudo isso que o Alexandre começou a falar com ele, da disponibilidade, das disposições, né? E ele vai observar, mas acho que é no próximo programa. Isso, nos próximos episódios desse Próximos capítulo, episódios. nós vamos ver como é que o plano espiritual atua e como é que nós somos vistos pelo plano espiritual internamente, seja no corpo físico ou no corpo emocional, como é que nós somos vistos para que nós possamos ser ajudados, não é? Então é isso, né, Thelma? É isso, e é de grande valia nós sabermos isso tudo, tanto para nós mesmos, quanto até para a espiritualidade, porque às vezes a gente dá tanto trabalho, né, Márcia? Exatamente, exatamente. Que a gente possa, com esses estudos, com essas dicas de André Luiz, que a gente possa olhar para dentro de nós, para vermos o que a gente está precisando fazer para que a gente possa ser um instrumento, até mesmo o que a gente pode fazer para o nosso autopasse, para que a gente possa ser um É canal verdade. dessa de energia para nós mesmos, para que a gente possa receber essas energias, mas de uma maneira mais leve, mais tranquila e com mais resultado, né? Isso mesmo. Então, por hoje, Pois é, terminamos. queridos amigos, então, nós ficamos por aqui. Até semana que vem, no nosso Semana que próximo vem, encontro, para se Deus terminarmos, quiser. né, estudar mais uma vez esse capítulo aí. Um Até beijo a lá, né, todos, Thelma? Um beijo a uma boa todos. semana. Um abraço, Márcia, e até lá, se Deus quiser. Para você também, Thelma, gente, um beijo no coração de todos. Até Obrigada. lá. Tchau, tchau.